Boa noite, queridos amigos e amigas que estão acompanhando o estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje nós vamos fazer a live do último capítulo, o capítulo 25. E por ser o último capítulo hoje desse livro tão importante, nós vamos iniciar com uma prece com o fundo da música Ave Maria. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo que conhecemos. Jesus, nosso mestre e amigo, nosso irmão maior, que humildemente desceu até nós e nos trouxe esta mensagem de amor, de perdão e de caridade. A todos os mensageiros de luz, os nossos queridos amigos espirituais, ao meu mentor espiritual, aos nossos mentores espirituais, o nosso agradecimento por estarem sempre do nosso lado, durante todo o ano, todo esse período em que estamos afastados das nossas casas espíritas. Estamos permanecendo por aqui, pelo meio eletrônico, para darmos continuidade aos estudos, porque o estudo da doutrina não pode parar. É com carinho enorme, com uma emoção muito grande, que nós vamos iniciar agora o estudo do último capítulo deste livro maravilhoso, A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E nós vamos iniciar com a prece. Com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. É com uma alegria muito grande que nós estamos aqui para iniciarmos aí o último capítulo. Relembrando o capítulo da semana passada, o capítulo 24, né? Que era o Espiritismo e as grandes transições, né? Nós encerramos lá o capítulo 24 da semana passada, trazendo um trecho, né, sobre Jesus. Emmanuel trouxe para nós um trecho sobre Jesus, né, onde ele falava, né, que naquela época, em 1936, existia, né, no mundo um movimento inédito, né, de armamentos e munições. Nós estávamos aí entrando na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Nós estávamos entrando naquela fase, então a indústria da guerra ela se fez necessária para que pudessem, então, né, suprir de bombas, armamentos, enfim, tudo que não presta, né, de arma para tirar a vida do outro, né? Então as potências aí, né, a maioria das nações estavam voltadas a isso, né? A corrida armamentista do século XX, como a gente viu, né, começou antes da luta, né, lá de 1904, né, do Porto Arthur. Então as indústrias bélicas elas vão trabalhar muito, né? Então Jesus, esse último trecho, traz isso para nós, e ele encerra com espíritos abnegados e esclarecidos, falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus, um dos membros divinos, reunir-se-á de novo, a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera, né, terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade.
decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo, né? Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Uma pergunta, né? E a resposta, Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Assim nós encerramos o capítulo 24 e vamos então entrar no capítulo 25, o Evangelho e o futuro, né? Um modesto resumo da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele, Jesus, que é a luz do princípio. Então, olha, por tudo que se passou, que nós estudamos, né, com os impérios otomano, romano, egípcio, chinês, né, e da Índia, né, tudo que nós vimos, quem eram os atores e quem são os atores? Somos nós, né, que reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos e vamos aí batalhando, né, durante todo esse tempo para a nossa evolução espiritual. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi, naturalmente, conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios, por favorecer doutrinas de violência oficializada, né? Então, olha, depois de 300 anos que o Cristo então tinha retornado para o plano maior, né? A gente vê aí o surgimento forte da Igreja Católica Apostólica Romana, né, onde ela vai se aliar com os poderosos para também poder se permanecer no poder. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época, em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento. Enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição, é ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente,
Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo, né? Então, o que a gente estudou, o que a gente viu, né? Todas aquelas guerras em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Aquele absurdo todo dos padres italianos abençoando os canhões para irem para a guerra, né? Então, ora, uma guerra em nome de Deus, em nome de Jesus, como é que isso pode existir, né? Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais, do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá a profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e, no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção.
Então, com este texto, Emmanuel encerra, né, este livro maravilhoso, A Caminho da Luz. E olha que grandeza de texto para nós. Né? Emmanuel estava dando naquele tempo, em 1936, ele estava nos preparando, né? Estava ao mesmo tempo que nos preparava para a noite sombria que ele descreve, que foram todos aqueles anos de guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então, ao mesmo tempo que ele nos alertava sobre isso, ele também nos chamava, ele nos convocava para que nós, então, fôssemos os braços, né, e a boca de Jesus, né, para que nós pudéssemos apaziguar e socorrer todos aqueles irmãos, aquelas nações que iriam sofrer, né, iriam sofrer grandemente, grandes perdas, né, na sua economia, grandes perdas de vidas, milhares, centenas, milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, né? E ao mesmo tempo, então, ele revela para nós que pela terceira vez se reúne, né, Jesus com todos os outros espíritos crísticos que cuidam da nossa órbita terrestre, né, da Terra. Eles se reúnem mais uma vez, né, para poderem, então, decidirem o que iriam fazer diante de toda essa atrocidade humana, né? E por que sempre aconteceram todas essas guerras, né? Que a gente viu lá atrás de todas as civilizações, a gente viu a primeira grande guerra mundial, depois a segunda, né? E depois disso ainda a gente viu a guerra do Vietnã, aí a gente teve a guerra do Iraque, né? Para quem não lembra, né, do Iraque contra o Iraque, o Irã, enfim, todos aqueles países, né, da, da Arábia, né, que a gente viu que sempre estão brigando, e tantas lutas que a gente viu, né, Argentina e Inglaterra brigando por uma ilha pequena, um pequeno território aqui no Atlântico Sul, né? E por que a gente viu todas essas guerras? Porque o homem se distanciou dos ensinamentos de Jesus, né? E nesses tempos, todo esse tempo, Jesus sempre foi enviando seus emissários. E nós tivemos um grande emissário aqui no país, aqui no Brasil, que foi Chico Xavier, né? Chico Xavier foi um emissário de luz que veio até nós e que nos trouxe toda essa maravilha, né? Depois de Kardec, Chico Xavier, ele veio complementar todas as obras de Kardec. Trouxe para nós essa vasta obra de literatura que trouxe com Emmanuel, com André Luiz e com tantos outros que psicografaram pela mão do Chico, trouxeram tantos ensinamentos para nós, né? Então, olha aí, nós somos privilegiados por podermos estar encarnados no mesmo tempo que esse grande, né, espírito de luz que foi Chico Xavier, que é Chico Xavier, ele esteve entre nós, né, e nos deixou todos esses ensinamentos, né? E nesses trechos aqui a gente sempre vê, né, que nesse trecho ele deixa claro: o homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Cabe a nós, os espíritos, fazer essa ligação, né? Por quê? Cabe a nós esclarecer, né, a todos os nossos irmãos, sempre, né, para que eles possam ter o esclarecimento e saber, né, distinguir, né, se precaver, se proteger desses falsos profetas, que a gente vê tantos e tantos aí, né? A gente estudou, o estudo do livro deixou claro para nós, né, que a religião católica apostólica romana, ela representou 800 anos de retrocesso para nós, né? Até que então, depois de 800 anos, com todo o trabalho do Cristo, foi então conseguido que a Igreja Católica deixasse de ser, né, uma instituição que estava lá aliada aos grandes poderosos para também se manter no poder, para a partir daí, né, ser uma religião esclarecedora. E hoje em dia nós já tivemos o Papa João Paulo II, né, que foi maravilhoso para a Igreja, e agora nós temos aí o Papa Francisco, né, que está fazendo uma renovação também da Igreja. Mas a gente também vê hoje em dia todos esses dirigentes de igrejas evangélicas, né, a maioria deles, dessas igrejas muito grandes, que visam apenas o que? O lucro, né?
visam apenas o lucro. Eles continuam deturpando as palavras do mestre em benefício próprio, né? A gente vê isso. Ultimamente, a gente esteve vendo cristão e muitos milhares de cristãos fazendo símbolo de arma, pastores com armas na mão, né? Aonde, em qual parte da literatura espírita, da literatura de Jesus, aonde que está escrito que Jesus pediu para que nós usássemos armas, seja de fogo, arma branca, qualquer tipo de arma, para desferirmos golpes no nosso semelhante? Não existe, né? O que existe são os ensinamentos do Cristo de amor e caridade, onde o Cristo resumiu tudo. Amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, se nós formos seguir o que o Cristo sempre nos disse e o certo, jamais nós vamos querer guerrear, né, contra um outro semelhante nosso, né? Então a gente vê diversas atrocidades sendo cometidas agora. Mas também Emmanuel traz para nós, né, que a gente precisa, né, promover, né, a gente precisa propagar esse amor do cristianismo redivivo de Jesus, porque é chegado o tempo onde, né, onde não mais reencarnarão na Terra espíritos que não estejam ligados e envolvidos no amor. Vão começar a reencarnar num outro mundo paralelo de provas e expiações, mas não mais na Terra, que já está num processo de transição, saindo do mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, né? Então, olha aqui o que ele fala: trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos de Jesus, né? Então é isso, nós como espíritas, conhecedores da doutrina, né? Nós que já conhecemos aí a reencarnação do espírito e já abandonamos aquela ideia errônea da ressurreição da carne, né? Nós temos o dever, né? Nós temos o dever de propagar isto, de falar, opa, peraí, o mal que eu cometo para um irmão nesta vida, eu vou ter que reparar. Se não nesta, numa próxima, né? Porque com a morte do corpo físico, as virtudes, assim como também os defeitos do espírito, continuam com ele, né? Continuam com ele, ele não perde. Quando nós desencarnamos, nós não criamos chifre, né? E também não criamos asas de anjos, né? Ora, nós continuamos sendo o mesmo espírito que somos, com as mesmas virtudes e com os mesmos defeitos, né? E ele encerra assim: revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Olha ele se referindo à guerra. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces, né? Então é o que a gente faz e a gente tem que continuar fazendo hoje. Porque se hoje nós não estamos aí na iminência de uma terceira guerra mundial, né, nós estamos travando, a humanidade está travando uma luta, né? Uma luta árdua do amor contra o ódio. O ódio que está sendo, né, propagado, infelizmente, por vários dirigentes de países que propagam ódio, né? Que com discursos racistas, né, eles pregam a separação, né? Eles pregam aí que o ódio com as pessoas de cor, de pele diferente, de nacionalidade diferente, né? De opção sexual diferente, enfim, ficam pregando o ódio e a discórdia. E nós, conhecedores do verdadeiro cristianismo, nós, conhecedores através do Espírito da Verdade de todos os ensinamentos de Jesus na sua essência, temos como por obrigação alertarmos os nossos irmãos, os nossos familiares, que só o amor vence. Só o amor vai vencer, né? Só o amor. Não é arma de fogo, não é discurso de ódio, muito pelo contrário, né? Tem uma música muito linda, aliás, duas músicas muito lindas, né? Uma é Imagine, do John Lennon, né? Quem puder ver a tradução da música, ela é maravilhosa, né? E também a música do Louis Armstrong, né?
que ele também fala de um mundo, né? Então essas duas músicas falam basicamente sobre isso, né? Um mundo onde só haja flor, onde só haja amor, onde só haja bondade, caridade, né? Imaginemos esse mundo como se ele já existisse e vamos trabalhar para que ele exista. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar para que esse mundo exista. E o trabalho é árduo, gente. O trabalho não é fácil, é muito difícil, principalmente hoje em dia, né? Que não bastasse que nós já estávamos passando aqui no nosso país, no Brasil, por um processo doloroso, né? Onde dois extremos começaram a se bater, né? A extrema direita com a extrema esquerda, aí fica no meio aquelas pessoas que ficam, né? Meio que em cima do muro, vendo que o lado mais forte eu pulo. Então, se não bastasse a gente estar passando por todas essas atrocidades, vendo a fome de novo assolar o nosso país, né? Vendo a pobreza ficar enorme, onde nós vemos aí muitos direitos dos trabalhadores sendo retirados, né? Onde nós vimos o Bolsa Família ser retirado de tantas e tantas famílias que só tinham esse, né? Só tinham esse benefício para poderem comer. Então a gente está vendo o nosso país, né? Entrar nessa recessão, um perigo iminente de hiperinflação. E como se não bastasse isso, né? Todo esse discurso de ódio, ainda a gente foi assolado, né? Por essa pandemia que é o Covid-19, que nos mostra uma outra realidade, né? Onde nos mostra aí que a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco, sempre arrebenta. Quando a gente pega os parâmetros aí da doença, a gente vê que quanto mais a gente avança para o lado da periferia, maiores são os números de casos e também de óbitos, né? E por que isso acontece? Porque é óbvio que aqueles mais pobres, aqueles que não têm saneamento básico, aqueles que não têm uma alimentação, né, básica também, é óbvio que eles vão estar mais suscetíveis às doenças, né? E a gente vê. E olha, e por que que o lado rico, por que que o lado forte não ajuda o lado pobre, né? Aí entra a ganância, como a gente viu durante o estudo todo do livro, né? Aí entra a ganância, entra a arrogância, entra o egoísmo, né? E aqueles que têm muito vão querendo ter cada vez mais, né? Estudos recentes aí no nosso país mostram que os pobres ficaram muito mais pobres. Em contrapartida, no meio de tudo isso que nós estamos passando com os problemas do nosso país e da pandemia, os ricos ficaram muito mais ricos, né? Então a gente vê a disparidade, né? Enquanto são retirados direitos de todos os trabalhadores de nós, né? São tirados direitos trabalhistas, são tirados direitos de aposentadoria, né? Nós é que ainda pagamos, né? Os pobres, nós da classe pobre, que ainda pagamos muitos impostos, né? As grandes fortunas não são taxadas, né? Elas não são taxadas com imposto que deveriam ser para poder ajudar os pobres, né? Então, olha, a gente está no meio dessa chuva. E o que a gente precisa fazer? A gente vai ficar também entrar no egoísmo e ficar só embaixo do nosso guarda-chuvinha? Ou nós vamos procurar, né, fazer com que o nosso guarda-chuva fique cada vez maior e a gente possa acolher tantos outros irmãos aí que estão se molhando, né? Trazer para debaixo do nosso guarda-chuva, né? Então a gente precisa fazer isso. E o Chico, ele deu esse grande exemplo para nós, né? Olha, o que que o Chico fez na vida a não ser trabalhar em benefício do próximo, né? O Chico nunca pensou nele, ele sempre pensou no próximo, né? Sempre pensou no próximo. Até ele se aposentar, ele trabalhava muito. Às vezes ele virava à noite na casa espírita, psicografando, saía, passava num barzinho, tomava um café e ia para a repartição pública que ele trabalhava na Secretaria da Agricultura, né? Numa fazenda. Ele era funcionário público, né? Então o Chico deixou todo esse legado para nós, né? E deixou um legado completo, né? Porque o Chico sempre foi muito humilde, nunca teve posses, mas sempre teve muita condição de ajudar o semelhante, né? O Chico trouxe para a gente também que nós podemos trabalhar, né, no trabalho material nosso para trazer o pão para casa e também nos dedicarmos ao trabalho, né, na doutrina espírita. O Chico ainda trouxe mais. Olha, não é uma doença que vai te tirar disso tudo, né? Você pode trabalhar. E o que nós estamos fazendo? Então nós precisamos arregaçar as nossas mangas e também trabalharmos, né?
nós escolhemos aí o estudo desse livro, O Caminho da Luz, porque logo no começo da pandemia surgiram, já até um pouco antes, estavam surgindo grandes boatos aí, né? De negacionismo, né? Negacionismo do quê? Da ciência, da tecnologia, né? Muitas pessoas aí que não têm estudo entraram nessa onda de que a Terra é plana, né? De que as vacinas são todas feitas para nos matarem, enfim. Todas essas bobagens, né? Que a doutrina espírita vem combater. Ora, o que Kardec codificou na doutrina para nós? O que o Espírito da Verdade disse para nós? Que a religião ela precisa andar de mão dada, de braço dado com a ciência. Claro, né? Porque a ciência somos nós, são os homens que vão desenvolvendo, né? E nós vamos, os cientistas, eles vão descobrindo todas essas coisas porque Deus permite, porque se Deus não permitir, não descobre, né? Então, ora, assim como existe a inteligência para o bem, muitos que vêm aqui com inteligência para trabalhar no bem, vai trabalhar para o mal, né? Então vão lá desenvolver armas, enfim, tantas outras coisas, né? E a gente vê muito, né? A palavra que está em voga no nosso país e até no mundo é a corrupção, né? Aí se taxa um, dois, três, 10 como corruptos, né? Num país enorme de tantos, de milhares de políticos, taxam 10, 15 aí de corruptos e o resto continua lá na corrupção, né? E se a gente não se esclarece, a gente vai servindo de massa de manobra para tudo isso, para que tudo isso continue, né? Então, olha, o que o Cristo pede para nós? Para que nós possamos trabalhar, né, na caridade e também no esclarecimento, né? Quando Jesus pede para nós, para a gente também espalhar, né? Espalhar o seu evangelho. Por isso que é tão importante a gente estudar e a gente escolher o estudo desse livro, que a gente pôde ver, né, desde lá de quando a terra se desprende, né? E ela é uma bola de fogo, e Jesus então vai trabalhando junto com os espíritos crísticos com ele, né? Para o resfriamento, aí cria-se os oceanos, aí cria-se a floresta, e depois a água, a vida sai da água, né? Fica entre água e terra com os animais anfíbios, né? E depois então fica animal na água e na terra, né? E daí então vão se passando bilhões e bilhões de anos até que a gente pudesse chegar num tempo onde já existia um corpo físico para que nós, né, espíritos, pudéssemos habitá-lo, né, pudéssemos utilizá-lo, e a gente então começa a reencarnar aqui no planeta, né, reencarnar aqui no planeta e depois reencarnar tantas vezes, e a gente vai caminhando, né, e a gente foi estudando nesse livro por todos esses períodos, né. Então, ora, se nós tivéssemos entendido lá atrás, né, todas as mensagens que os espíritos crísticos que vieram antes de Jesus, né, como Buda, Krishna e tantos outros, a gente hoje já estaria no mundo regenerador faz tempo, né? E depois, com a vinda de Jesus também, nós não soubemos, né, interpretar a grandeza das palavras de Jesus, acabamos deturpando tudo, trazendo para nós, né? E utilizando até o nome de Deus, de Jesus, para a guerra, como a gente viu aqui, abençoar canhões, enfim, tanta coisa, né? Então nós somos esclarecidos, né? Nós sabemos ler. É sempre aquele exemplo, né? De duas pessoas que estão caminhando, de repente chegam num gramado muito grande e tem uma plaquinha, proibido pisar na grama, né? Então, ora, um sabe ler, o outro não sabe. Os dois pisam na grama. Quem é que está errado? O que sabe ler, né? O que não sabe ler, ele errou também, mas errou inconsciente, né? Porque ele não sabe ler, não sabia o que estava escrito lá. Então, nós espíritas, nós sabemos, né? Nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós iremos, como esse planeta foi formado, né? Então, nós sabemos, então é obrigação nossa, né? Para que a gente promova a nossa reforma íntima, para que a gente possa então nos melhorar, né? E estarmos aptos, né? A reencarnar, continuar reencarnando aqui nesse planeta, já como um planeta regenerador. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser os braços e os lábios de Jesus. Né? O grande exemplo foi Chico, veio, deu para nós, como tantos outros, né? A gente também cita Dr. Bezerra de Menezes, Caibachuti, que foi o bandeira do Espiritismo, que levou o Espiritismo por todo esse rincão aí do, do interior paulista, né?
E a gente também tem, dentro de outros ramos religiosos, né? A irmã Dulce, na Bahia, né? Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, né? Que deixaram esses exemplos para nós, né? Então, sejamos nós também os braços e os lábios de Jesus. É um imenso prazer que nós terminamos o estudo do livro, né? Agradeço, mas agradeço muito e imensamente todas as pessoas que tiveram a paciência, né? E dedicaram um pouquinho do seu tempo para poder acompanhar aqui a nossa live, que às vezes se estende um pouquinho, né? 39, 40 minutos, já teve aí estudo até de 45 minutos, né? Mas aqui vai um abraço muito grande a todos e um abraço muito, mas muito especial, né? A minha cunhada Vera, que está sempre acompanhando com a gente, a minha companheirinha lá da Seara, que é a Rita, né? A Rita também está sempre acompanhando, sempre acompanhou todas as lives que eu postei, né? Sempre comentou, sempre deu um like aí no nosso canal, Ricardo Savassa, né? Então isso é muito importante. É muito importante. Então agradeço a todos, e especialmente a elas duas, né, que estão sempre aí, são duas guerreiras que estão sempre conosco, né? E a todos aqueles também que nos acompanharam, né? Então nós agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores espirituais que puderam estar conosco durante toda essa jornada. Nós vamos aí estar estudando essa semana, né? O estudo que nós vamos iniciar, né? Recebi uma intuição muito forte para que nós pudéssemos estudar as obras de André Luiz. Eu tenho um roteiro de estudo das obras de André Luiz, então eu vou estar me preparando para a gente então começar a estudar, né, todas as obras de André Luiz, começando com o Nosso Lar, né, passando para os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, enfim, todos os livros que André Luiz, né, ditou para o Chico, né, que o Chico psicografou através do espírito de André Luiz. Então, vou me preparar, talvez na semana que vem a gente já comece, ou então a gente começa um pouquinho mais para frente. Mas desde já vai aí um agradecimento muito grande por todos, né? Foi muito gostoso a gente estar por todo esse tempo aqui, né? Onde a gente está longe, né? Dos nossos amigos das casas espíritas, mas as nossas casas estão fechadas. Mas o espiritismo dentro de nós nunca se apaga e nunca se fecha, né? Então foi muito importante durante todo esse tempo que nós estamos aí afastados, nós nos sentimos mais próximos uns dos outros através aqui da nossa live. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos dê uma excelente semana, né? E que numa próxima oportunidade nós possamos estar aqui também, reunidos para um estudo de um próximo livro, para podermos aí cada vez mais, né, nos instruir, nos educar também espiritualmente. Então, que Jesus nos abençoe a todos e até uma próxima, se Deus quiser.